E na nossa série Campeões do Brasil, hoje é a vez do Vasco, que esta semana completa 115 anos. Vasco de Roberto Dinamite, de Bebeto, de Edmundo, de Romário. Só craques. 4 craques que deram ao clube 4 títulos brasileiros. E quem reconta as conquistas, os heróis que participaram delas, além de um torcedor especial. Vamos conferir. Eu sou Marcos Palmeira. Eu tenho orgulho de ser vascaíno. Entre na casa do meu clube de regatas Vasco da Gama. Veja os heróis nas paredes, sinta as referências às origens portuguesas. O Vasco foi feito por vascaínos. Acho que isso é a coisa mais importante. Desde 1927, nosso estádio de São Januário representa o orgulho de uma casa erguida pelos próprios torcedores. Desde que eu cheguei no Vasco, assim, eu senti que tinha uma coisa diferente, né? Representa a história de quem lutou pelo respeito e a igualdade e virou um gigante. Me formou como, não só como atleta, mas como pessoa, como homem. Essa é a história de como o gigante da colina se tornou um gigante do Brasil. E na hora que eu entrei na sala do presidente, do Eurico do Calçada, eu vi as fotos dos jogadores. E eu sabia que aquela foto nunca mais ia sair dali. Eu não falava nada, mas eu sentia, digo, se eu ficar pelo menos numa foto dessa, já vou estar muito feliz, 4 títulos nacionais e 4 heróis. 4 corações batendo juntos, levando uma torcida ao delírio. 1974. Vamos todos cantar de coração. 74 eu estava me firmando. Foi o meu ano, né? Meu ano dentro do Vasco da Gama. Uma geração de Andrade, de Moisés, Alcides, Zanata, Alfinete, Paulo César, Jorginho, Ademir, falar quase o time todo nos carros. Grande Roberto, grandes anos 70. Um Roberto Dinamite novinho, de cabelos negros aos 20 anos. Nascia ali um símbolo do Vasco. Em 74, Dinamite marcou 16 gols e foi o artilheiro do campeonato. Ao longo dos anos, faria ainda outros 174 no Brasileirão, tornando-se o maior goleador da história do torneio. 190 gols. Mas o assunto é 74. E após 2 fases, o Vasco se classificou para o quadrangular final, que tinha ainda Cruzeiro, Santos e Internacional. O nosso time, tecnicamente, era inferior aos outros 3. Mas a gente tinha uma coisa que é fundamental, que era garra, disposição, aplicação. No primeiro jogo, no Maracanã, vitória do Vascão por 2-1 sobre o Santos de Pelé. O rei do futebol fazia seu último brasileiro. Contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, empate em 1-1. E uma batalha campal. Dirigentes do Cruzeiro invadiram o campo para protestar contra a arbitragem. Esse jogo de Belo Horizonte foi uma, desculpa, no bom sentido, foi uma guerra. O Vasco ainda empataria em 2-2 com o Inter no Maracanã antes de enfrentar o Cruzeiro no jogo decisivo do campeonato. A decisão devia ter sido realizada no Mineirão, mas o Vasco conseguiu inverter o mando para o Maracanã por causa dos incidentes do jogo em Belo Horizonte. Via para o Maracanã, e no Maracanã nós conseguimos uma vitória de 2-1, gol do Ademir e o gol final do Jorginho Carvoeiro. Boa bola, correu o Jorginho, chocou-se com o arqueiro, vai marcar, atira, gol! 2-1. A caravela vascaína navegava pela primeira vez ao longo de toda a costa brasileira. Pode ser o gol do campeonato, Jorginho, camisa 7. Eu sou campeão brasileiro, cara. 1989. A Cruz de Malta é o meu pendão. Vamos dizer que acho que o carinho que eu recebo até hoje é bem maior do que da alegria que eu dei no momento lá naquela ocasião. Em 89, o atacante Sorato tinha 20 anos. Vamos com a mesma determinação para conseguir a vitória e, consequentemente, o título.
o Vasco não era campeão nacional há 15 anos. E uma reviravolta marcaria para sempre uma história de rivalidade eterna, Vasco e Flamengo. A proposta que eu recebi foi uma proposta muito boa. O Flamengo disse que não tem condição de cobrir. O Vasco deposita 6,5 milhões de cruzados novos na Justiça do Trabalho do Rio e fica com o jogador Bebeto da seleção brasileira. Espero que eu consiga tudo aquilo que eu consegui no Flamengo. O técnico era Nelsinho Rosa e a gente se classificou para a final contra o São Paulo depois de 2 fases. Bebeto garantiu a vaga na decisão com 2 gols contra o Internacional no Beira-Rio. Golaço do Bebeto! Agora sim! Mas na fase final, outro jogador que se firmava na equipe seria determinante, Sorato. Lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance! Com vantagem de 1 ponto sobre o São Paulo, o Vasco seria campeão com uma vitória simples. O Vasco escolheu fazer o primeiro jogo no Morumbi. Empate ou derrota provocaria um segundo jogo no Rio. Daqui a pouco a primeira, talvez a única partida da grande decisão do futebol brasileiro em 1989. Rola a bola no Morumbi. O São Paulo tinha a qualidade técnica de Bobô e Raí e o veloz atacante Mário Tilico. E começou melhor. Grande lance! Acácio pega! Roubou! Agora, Acácio! Mas logo depois do intervalo, aos 5 do segundo tempo, a jogada de uma vida. Quando a bola chegava naquela situação para o Luiz Carlos Vinck, eu e Bebeto principalmente, já sabíamos que a bola ia chegar na área. Olha o cruzamento, a chance! Gol! Fiquei maluco. Eu só sei que a torcida do Vasco estava ali, naquele lado. Aí eu pulo as placas lá, saí igual um maluco pulando. Luiz Carlos parte livre na esquerda. O cruzamento no segundo pau, veja no replay. Passou no Bebeto, o jogador do Vasco meteu a cabeça, partiu pro abraço. O paredão Acácio também brilhou nos momentos finais. Olha o cruzamento, toque Acácio! Era o nosso segundo título brasileiro. A torcida do Vasco deita e rola nas arquibancadas do Morumbi. Vamos nos aproximando dos 49, acabou! Vasco da Gama, campeão brasileiro de 1989. 1997. Tu tens o nome do heróico português. Realmente eu acho que o Edmundo teria sim condições de concorrer com os melhores do mundo, porque aquele campeonato que ele fez realmente foi fora do normal, né? E quando se fala em ataque, só se vê Edmundo. O banco para conferir o que já se espera. É do Vasco! Edmundo e o Vasco. Vivemos um raro caso de amor no ano de 97. Naquele campeonato, Edmundo foi o artilheiro com 29 gols, recorde da artilharia na época. Edmundo foi arco, foi flecha e no mesmo jogo marcou 6 vezes contra o União São João de Araras. Nunca um jogador fez tantos gols na mesma partida do Campeonato Brasileiro. Edmundo completa a goleada com um belo gol, o 11º dele no Brasileiro. Final, Edmundo, ou melhor, Vasco 6, União São João de Araras 0. O Vasco terminou na liderança nas 2 primeiras fases do campeonato. É um time inesquecível realmente, porque tudo aconteceu de uma forma tão natural, né? O próprio Odivan, que acabou sendo contratado junto ao americano, né? O Valber, que veio do São Paulo, e o Evair, né, que com a sua qualidade, né, conseguiu reviver aquela dupla maravilhosa do Palmeiras, né, com o Edmundo. E ainda Carlos Germano, Felipe, Juninho Pernambucano, saudade. O técnico, Antônio Lopes. Na segunda fase, uma goleada inesquecível e emblemática. 4-1 em cima do Flamengo.
aquele jogo para nós foi fundamental, porque o Flamengo estava na nossa chave. Edmundo atropelou o Flamengo. Repetindo a categoria que esbanjou durante todo o campeonato, ele comprova ser o melhor de agora e o melhor da história. 3 gols, 4-1 no final. Eliminamos, no caso, um adversário, e eu acho que aquilo ali também, psicologicamente, deu força para o nosso time para ir para a final com o Palmeiras. Sabia que o Flamengo vinha com tudo, vinha para cima e ia facilitar nos contra-ataques. Eu acho que se a gente não tivesse com um jogador a menos, ia ser mais fácil. A grande decisão contra o Palmeiras de Filipão, do jovem Alex e do artilheiro Viola. Por ter a melhor campanha, o Vasco poderia ser campeão com 2 empates. Palmeiras e Vasco decidem quem leva o título brasileiro de 1997. No Morumbi, um jogo tenso, de poucas chances. Em cobrança de falta, Alex quase deu a vitória ao Palmeiras. Partiu Alex, Filipão se embolou com o Valber e o clima ficou quente. E aí o desentendimento do Luiz Felipe com o Valber. Luiz Felipe e Valber se desentenderam ali no banco. Edmundo, que já havia levado o terceiro amarelo no jogo, agrediu o zagueiro Kleber e tomou o cartão vermelho. Só faltava essa. No fim, 0-0. Nós vascaínos nos perguntávamos como enfrentar o Palmeiras sem Edmundo no segundo jogo da final. Preocupou sim, porque ele é um jogador importante, né? A gente espera que as pessoas que julguem o futebol sejam sérias como for o campeonato todo, e se tiver o julgamento essa semana, que pelo menos ele cumpra automático. O cartão vermelho anulou o cartão amarelo e permitiu ao Vasco solicitar o julgamento na justiça em sessão de urgência, um dia antes da decisão. O atleta Edmundo está punido com a pena pecuniária por maioria de votos de R$120. O efeito suspensivo obtido pelo Vasco permitiu que Edmundo entrasse em campo no dia 21 de dezembro, no Maracanã. É hora de mais uma decisão na tela da Globo. É hora da gente conhecer o campeão brasileiro de 1997. Partiu Edmundo, bateu! O Palmeiras, no jogo do Maracanã, ele se atirou mais, né? Ele tentou, porque lógico tinha que ganhar. Olha que belo toque do Alex. Um calcanhar maravilhoso para o Euler. É a melhor chance do Palmeiras. O Euler demorou. E na demora do Euler, a chegada de Mauro Galvão. E o Carlos Germano, que fase! Carlos Germano faz a defesa que pode ser a defesa do título. Deixa o Oséias acabado no gramado. E a genialidade de Edmundo garantiu 0-0 e o tricampeonato brasileiro ao Vasco. O time, passe Marinho, termina o jogo do Maracanã. O Vasco é campeão brasileiro de 1997. 2000. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. O time que meu pai escolheu para torcer foi o Vasco da Gama. Meu pai é mineiro, minha mãe é pernambucana e meu pai é marinheiro e veio servir no Rio de Janeiro e se tornou, em 1955, se tornou sócio do Vasco. Juninho Pernambucano abraçou o Vasco e o Vasco acolheu o Juninho como um rei, o reizinho. Eu sinto que eu consegui deixar algo marcante e que eu passo isso para minhas filhas e que eu acho que elas vão passar para os filhos delas. E Juninho Pernambucano aciona a base de lançamentos Vasco da Gama. 1-0. E o Romário acabou sendo uma grande referência. Aos 34 anos, Romário ainda estava em grande forma. Marcou 20 gols. Tenho ouvido muitas coisas nesses últimos dias. Que o Romário é isso, que o Romário não é mais aquilo, que o Romário deixa de fazer, porque o Romário realmente não é mais aquilo, mas é isso aí que vocês estão vendo. Ele tinha uma musculatura formada para o arranque. Aliado a isso, o Romário conseguia ser inteligente e técnico. E mais,
Nós ainda tínhamos o Júnior Baiano, o Odivan, o Elton, o Felipe e o Pedrinho ainda estavam. O campeonato de 2000, ou Copa João Avelange, foi um dos torneios de fórmula mais conturbada na história do futebol brasileiro. 116 times das 3 principais divisões do país foram divididos em 4 módulos: azul, amarelo, verde e branco. O Vasco terminou em quinto na primeira fase do módulo azul, que tinha os clubes mais fortes, e se classificou para as oitavas. Eliminou Bahia, Paraná, Vasco 3, Paraná 1. E o Cruzeiro de Filipão na semifinal. Após o empate em 2-2 no primeiro jogo contra o Cruzeiro, a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira. Pela terceira vez, Joel Santana é o técnico do Vasco. Substitui Oswaldo de Oliveira, que deixou o clube depois do empate em 2-2 com o Cruzeiro. O Vasco vencia por 2-0 e o time mineiro empatou. Não foi o resultado que tirou o emprego dele, e sim o que aconteceu no vestiário. Na frente dos jogadores, Oswaldo discutiu com o vice-presidente Eurico Miranda. O motivo? O horário do treino de amanhã. Oswaldo havia marcado para as 4 da tarde. Eurico preferia às 9 da manhã. O bate-boca terminou com a demissão de Oswaldo. Treinamento, escalação, isso tudo é função do treinador. Eu dei uma ordem e ele entendeu de não cumprir essa ordem. Eurico também se irritou com um gesto do técnico. Eu não gostei do abraço dele aqui no Filipão. Uma manifestação dessa é sempre uma manifestação de que o jogo é jogado dentro do campo, terminou, todos são profissionais e todos têm que seguir para sua casa em paz. E a gente pedia para o Oswaldo ligar para o Eurico para dizer que ele entendia, mas queria voltar. E o Oswaldo disse que não ia fazer porque ele achava que era muito mais do que aquilo. No jogo de volta contra o Cruzeiro, já com Joel Santana no comando, 3-1 para o Vasco. E a vaga na decisão contra o surpreendente São Caetano. Agora vamos esperar o Natal. Vou partir para o São Caetano. A bola da vez. São Caetano, um clube que veio do módulo amarelo, uma espécie de segunda divisão, mas que eliminou o Fluminense no Maracanã, o Palmeiras no Palestra Itália e o Grêmio no Olímpico. Só faltava aprontar para cima do Vasco. Como era realmente o azarão, isso acabava criando essa áurea em torno deles, em que a obrigação sempre é do outro. Mais uma semana antes do São Caetano, o Vasco viveu um dos capítulos mais bonitos da sua história. A virada cinematográfica sobre o Palmeiras na decisão da Copa Mercosul. Mágica do futebol transformou 3-0 em 4-3. Sem goleiro, Machino perdoa. Aos 48 do segundo tempo. Um gás extra e um alívio. O Vasco provava que ainda era campeão. Era a vez do São Caetano. No primeiro jogo da final, empate em 1-1 no Palestra Itália. Da alegria do gol de Romário para a tristeza de um acidente. Você acaba se sentindo culpado um pouco também daquele fato de eu lembrar de ter caído, em que as pessoas entram, e que aquela confusão, aquele corre-corre muito grande, e que para o jogo... No segundo jogo da final, aos 18 minutos, o alambrado do estádio São Januário desabou. Mais de 100 pessoas ficaram feridas e foram atendidas no gramado. O jogo foi interrompido e remarcado para o Maracanã em janeiro do ano seguinte. A parada, ela prejudicou os dois times. A gente ficou sem treinar, eu acho, 1 ou 2 semanas, eles também. Enfim, a decisão no Maracanã. No primeiro gol do Vasco, um show de técnica. E o Romário veio chegando e também só escora para mim. E aí eu chapo a bola, tirando do goleiro, ela vai lá em cima, um dos gols também mais bonitos que eu marquei. Que eu escuto o grito da torcida pedindo para eu ficar. Mas era como se eu tivesse o direito de jogar fora do Brasil, assim. Adãozinho empatou logo depois. Mas Jorginho Paulista e Romário deram um título ao Vasco. 3-1. Romário é carregado nos braços, é o triunfo. O primeiro título do craque e o 4º título do time. Essa história a gente já ouviu antes. Onde tem alguma coisa para ganhar em relação à teta, pode me chamar que eu tô aí. Vamos todos cantar de coração.
E assim, meus amigos, o Vasco se tornou tetracampeão brasileiro. Ganhou, se impôs, despertou paixões pelo Brasil inteiro. Quem carrega a cruz vermelha no peito sabe que a vida pode ser difícil. Mas sabe também que um dia a glória sempre chega. Quem é do time da virada, do time do amor, acredita no futuro. Eu queria ser campeão pelo Vasco de alguma coisa, nem que fosse... Eu queria ser campeão carregando o troféu, sendo capitão do Vasco. Esse seria o grande final, né? Eu diria assim.